política e uma estrutura de governança socioambiental proporcional ao seu tamanho, às atividades que fazem parte da OPER. Isso não existe ainda no mercado de capitais, né? Não existe nenhuma exigência de se conhecer a localização e muito menos da base de dados compartilhada. Pode passar para mim. Base de dados compartilhada pode reduzir muito os custos, né, de gerenciar os riscos socioambientais. Para seguros, a coisa não é muito diferente. A diferença é que no caso do seguro, existe sim a exigência já de que a seguradora, as entidades de previdência privada, tem uma política, tem uma estrutura de governança, mas também não existe a localização exata necessariamente da operação, a não ser quando se trata de seguro sobre imóveis, né? Quando se trata de seguro geral das atividades da empresa, não existe a localização, não existe definição do universo de transações que deve ser avaliado, das diligências que devem ser realizadas, não existe base de dados e nem consequências claras para descumprimento. Pode passar. E a última comparação, a gente está falando de outra fonte importante de aporte de capital, né, de palavras do crédito, e por outro você tem os investidores institucionais e investidores de varejo, como qualquer um de nós que investir lá no LCA, por exemplo, que é Organização do Imposto de Renda, né? O universo de investidores de varejo não é pequeno. Ele é no mínimo 30%, 40% do universo total de investidores. Quando a gente pensa no investidor institucional, também a gente está falando de alguém com seguro, que tem plano de previdência. No fim das contas, por trás desse universo de investidores aí, pessoas físicas como nós, tá, gente? Aí, de novo, a gente tem uma questão totalmente indefinida. No caso dos fundos de pensão da Previ, é um pouco pior do que a SUSEP ainda, porque os fundos de pensão nem sequer são obrigados a ter uma política de responsabilidade socioambiental e climática, não são obrigados a ter uma estrutura de governança da sustentabilidade e, de novo, não existe definição do universo de transações que precisam ser avaliadas, não existe definição das diligências que precisam ser realizadas, não existe da base de dados e não existe consequência para as poucas recomendações de diligências diretrizes que já constam atualmente da regulação. Pode passar também. Além disso, a gente, até agora eu falei muito da parte de identificação dos riscos, mas eu inseri esse slide porque gerir riscos socioambientais é ir além de identificar riscos socioambientais, né? De saber a localização, de buscar informações. É preciso usar isso na tomada de decisões. Então, na verdade, é preciso monitorar esses riscos periodicamente, dependendo da duração da transação. No caso de investimentos, principalmente, você faz investimento em ações, você tem dado para se fazer o investimento, é quase um casamento. Então, é preciso fazer um monitoramento periódico, uma operação de crédito também pode durar vários anos. Também é importante olhar para indicadores-chave específicos de cada setor. Você não pode olhar para a agricultura quando você olha para a indústria, quando você olha para a mineração, quando você olha para saneamento. Cada setor tem os seus indicadores-chave de desempenho, as suas fontes de emissão, as suas fontes de poluição, as suas fontes de impacto na biodiversidade, as suas riscos estabelecimentos de trabalho, os riscos para a comunidade, etc. É preciso também estabelecer consequências claras, né? A mitigação de riscos deve acontecer, porque existe na prática situações em que riscos são identificados, mas o crédito acaba sendo concedido, o investimento acaba sendo realizado, o seguro acaba sendo realizado. Então, você perde todo o esforço, né? Na verdade, é muito importante, inclusive para mostrar para as próprias instituições financeiras, fazer algo que já está na regulação do Banco Central, pelo menos, só no Banco Central, desde 2014, que é classificar o nível de risco socioambiental para poder, inclusive, ligar isso, comparar isso com o nível de inadimplência ou de rentabilidade das operações, para comprovar aquilo que pode passar, Camilo. Luciane, apenas para informar, temos 5 minutos para concluir a apresentação, tá?
Perfeito. Significa que eu vou conseguir concluir no tempo. Pode passar 2, depois a gente volta para o anterior, tá? Aquilo que eu coloco, aliás, não, passar 3. Nesse último slide, condições penúltimo, entre aspectos, riscos climáticos e socioambientais e retornos financeiros. No crédito rural, especificamente, existe estudo feito com dados do Rabobank, que é um banco holandês que no Brasil opera apenas com agronegócio. Esse estudo já tem muitos anos, foi publicado em uma publicação do Maflora, mostrando claramente que maior risco socioambiental corresponde a maior inadimplência. Okay? Para mercado de capitais, não existem riscos focados em setores econômicos, mas existem riscos focados em múltiplos setores, e isso, essa correlação, ela aumenta conforme se estica também o horizonte temporal. Mas existem principalmente 2 estudos que são muito amplos. Esse feito pelo pessoal da Universidade de Nova York, que é o último que está ali no slide, por exemplo, ele é um meta-estudo porque ele analisou mais de 1000 outros estudos que colocaram como hipótese a correlação entre desempenho de sustentabilidade e rentabilidade das empresas, e sempre se encontrou correlação positiva. Mais ou menos positiva, depende do setor, eventualmente é neutra, tá? Mas não se existe situações em que a empresa tem desempenho ambiental melhor e rentabilidade pior. A correlação quase sempre é positiva. Portanto, é do interesse das instituições financeiras, em geral, fazer essa avaliação. Agora vamos voltar para os slides que a gente pulou, Camilo. As consequências do desalinhamento, humanas. Consequências do desalinhamento. Existem muitas matérias que têm saído na imprensa a respeito, No ano passado, o Jogo Trigo publicou uma matéria que está toda linkada com documentos dos sites oficiais de órgãos, do IBAMA, etc., mostrando que dentro do FIAGRO, da Fundo de Investimentos focado apenas em imóveis rurais, na cadeia do agronegócio, você pode investir na empresa da cadeia do agronegócio, e agora, a partir desse ano, pode investir, comprar crédito de carbono também. Empreendimentos envolvidos com trabalho análogo à escravidão, produtores rurais que estavam na lista sul de trabalho escravo e com desmatamento ilegal, constavam de fiados. Foram encontrados vários casos. Até porque, como eu disse, não existe nenhuma exigência de diligência. Títulos verdes, muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse produto financeiro, cresce cada vez mais. É um produto com rótulo de verde, ou seja, um produto financeiro criado para gerar benefícios ambientais. Ele não faz só avaliação de risco, não. Ele é criado para gerar benefícios ambientais. O Greenpeace fez um estudo com a Unearthed, lá do Reino Unido, e descobriu que green bonds emitidos pelo PS, pelo Santander Brasil, para financiar empresas da cadeia do agro, estavam ligados, de novo, a desmatamento e a trabalho escravo. Tá? Então, no caso do título verde emitido por um banco, ele reúne uma série de operações de crédito, bem os tomadores de crédito que constavam na lista publicada, esses green bonds, constavam produtores rurais nessa situação. Repercutiu até no Financial Times. No caso de seguros, a Corporate Brasil já tem se dedicado, a outro veículo, tem se dedicado a investigar irregularidades em relação a seguro rural. Tem encontrado tanto o seguro financiando áreas ligadas a desmatamento ilegal, publicado um dossiê muito completo, dezembro de 2023, quanto mais recentemente, essa matéria que foi no ano passado, seguro rural concedido pela BAFRE a imóveis com trabalho análogo à escravo, seguro rural consta na lista de trabalho escravo. Isso para a gente falar só de 2 diligências bem claras. Para concluir, sempre, por favor. Agora é o último slide. Então, na verdade, quando a gente fala dessas diligências, é claro que o setor financeiro
precisa de acesso à base de dados. Eu estou dando alguns exemplos para vocês, o que tem sido simples de identificar pelo setor financeiro, porque quase simples. Estamos tratando de base de dados federais. Né? Preciso só dizer que existe um desafio no Brasil, em matéria ambiental, competência quase sempre estadual, um nível de transparência muito heterogêneo. Existem estados como São Paulo e vários outros que têm toda a informação. Pará, Mato Grosso tem muita informação online, áreas encarregadas, autos de infração, etc. E é fácil para o setor financeiro buscar essas informações. Existem estados em que não existe informação online. Isso vale também para investigações do Ministério Público, que é outra forma importante de verificar se o empreendimento está envolvido em riscos ambientais ou sociais. E em relação ao judiciário, as informações estão todas online, mas de uma forma muito pouco acessível. Isso é uma linha de trabalho até que a gente está inaugurando aí com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os órgãos ambientais estaduais, mas é importante notar que mesmo os dados já disponíveis, né, o Ministério Público Federal, por exemplo, já está tudo disponível. Eu falei que não está tudo disponível, falando do estadual. Muitas vezes as instituições financeiras não estão usando ainda aquilo que já está disponível, tá? Esse estudo que a gente publicou agora, no início de setembro, tem mapeamento estado por estado de tudo isso que eu acabei de escrever. Obrigada, espero ter explicado essa questão aí, deve ter sido um minuto. Obrigada, Marcos. Obrigado, Luciana, pela prestimosa apresentação, tanto em detalhe, que acho que permite aqui um aprofundamento muito grande, muito significativo dessa discussão. Né? E quero aqui avançar então para o nosso próximo palestrante, Cláudio Figueiras, diretor do DEROC. Antes de tudo, agradecendo, Cláudio, por você estar conosco desde 6 horas da manhã, aí de Brasília, né? Com a sua grande contribuição que irá fazer. Né? Nós sabemos que o setor financeiro brasileiro, dentro do aspecto bancário, é um dos mais avançados, que adota, de fato, diligências e práticas muito à frente de alguns dos seus países pares. Né? Isso é algo que hoje nós vamos poder conhecer e que sabemos também que existe um caminho à frente muito importante. Hoje aqui o Cláudio vai poder nos passar alguns dos passos que estão no planejamento nesse sentido. Então, com a palavra, aqui, Cláudio Figueiras. Muito obrigado. Nós aqui do Banco Central que agradecemos muito a oportunidade de divulgarmos o trabalho que temos feito, algo que não começou hoje, começou há um bom tempo atrás. Quero cumprimentar a secretária Ana, Luciane e os demais colegas da mesa e agradecer a oportunidade. É muito importante para nós no banco podermos interagir cada vez mais com as demais áreas do governo, não só a interação natural que nós estamos fazendo mais com a área ambiental, porque todas essas estruturas, todos esses financiamentos ambientais, eles só vão funcionar, e toda essa demanda que nós temos da sociedade, demanda internacional, demanda nacional, eles só vão funcionar no dia que todas essas áreas de governo estiverem integradas. Então, o que nós tentamos cada vez mais no banco é justamente isso. Eu trouxe uma pequena apresentação, se puderem fazer, colocá-la ótimo, senão eu já sigo na trilha aqui, que ela está pronta para mim aqui na minha telinha. Já está a postos aqui, já vai entrar. Joia. Então eu faço introito e é importante, o Banco Central começou a trabalhar com esse tema há 10 anos atrás, onde nós precisamos exigir das instituições financeiras que elas começassem a olhar para o social, ambiental. O pessoal do Banco Central é meio maluco, começou isso aí há 10 anos atrás. Só que aos anos nós fomos evoluindo, melhorando. Hoje, nós temos 2 frentes importantes. As instituições financeiras têm que ter uma política de responsabilidade social, ambiental e climática. E o crédito rural, que no Brasil ele é extremamente regulado e é muito importante que se tenha controle, porque o crédito rural do Brasil, metade dele é financiado pelo nosso dinheiro que está depositado nos bancos, ou com poupança ou com depósito à vista, que os bancos são obrigados, os bancos e as instituições reguladas pelo Banco Central, são obrigados a aplicar. E a outra metade são os recursos livres que os bancos captam no mercado. Então,
É importante que você tenha esse controle. E aí, há 4, 5 anos atrás, nós começamos a olhar coordenadas geodésicas, começamos a olhar exigir, talvez até muita gente achava que isso não era uma coisa que ia adiantar muito. O coordenado, seu trabalho é difícil. Bem, hoje, se vocês chegarem para nós, aqui do Banco Central, especialmente a área de crédito rural, e falar, quero geolocalizar qualquer propriedade que tem crédito rural no país. Nós fazemos, geolocalizamos, identificamos, e o mais importante, há um tempo atrás, as operações vinham do Banco Central e nós tínhamos que trabalhar em cima das operações para determinar que fossem finalizadas, desclassificadas, excluídas. Hoje não. O que nós trabalhamos é, quanto mais operações que não têm compliance ambiental adequado, elas não vão entrar no nosso sistema. Elas não vão entrar no sistema do Banco Central e, se não entrar, por consequência, não vão poder ser realizadas. Camila, por gentileza, no primeiro slide, que é um introito, que eu já falei quase todo ele, que é o seguinte: o que nós temos hoje? O crédito rural é extremamente regular. Então, ele tem taxas de juros muito diferentes do normal, são entre 0,5% e 12% ao ano, enquanto que o mercado começa com 20%. Então, quer dizer, e justamente pelo fato de ter subsídio, ter esse direcionamento do governo, então tem que ser regulado. As instituições financeiras têm a obrigação legal de fiscalizar, mas o Banco Central fiscaliza e monitora também. Tá? E toda a parte que o Banco Central faz, hoje, ele é preventivo. Então, a maior parte do que acontece no rural hoje é preventivo. Tudo que puder ser feito para evitar a entrada é feito. Mas é óbvio que a gente tem capacidade de monitoramento. E, recentemente, a nossa capacidade de monitoramento ficou muito grande com o satélite. Hoje, nós conseguimos olhar 1.000 operações de uma vez, assim, não muito mais disso, porque não tem capacidade de muita gente. E nem muita gente, mas, em breve, com a inteligência artificial que nós estamos trabalhando, a gente vai conseguir olhar 300, 400 mil operações de uma vez só. E comparar a imagem do satélite com o que está no Banco Central. Isso vai ser muito importante para quê? Para tornar cada vez mais o nosso crédito rural compliant, as normas ambientais e as sociais. O trabalho escravo é um dos primeiros itens que nós começamos a evitar. Hoje em dia, as ambientais e sociais, né? E até mesmo para chegar no Estado, nós estamos sendo até questionados, isso é o nosso mandato, de colocar que algumas áreas de eventos climáticos muito constantes talvez não sejam tão adequadas para aquele tipo de operação de crédito local. Por gentileza, próximo. Então, como o Cristiano falou, nós começamos a construir um birô de crédito rural. O birô de crédito rural simplesmente é o seguinte: toda e qualquer operação de crédito rural no Brasil, para que seja feita, ela tem que ser registrada no banco. Então, nosso birô tem respeito de toda a carteira de todas as instituições do país. Aí nós começamos com as verificações lá atrás, 6, 7 anos, trabalho escravo, coordenadas geodésicas, executar 2 operações no mesmo lugar, começamos a olhar o carro, nós já temos os diversos programas governamentais, identificar as operações de crédito rural que tem algo, um adicional, como a integração lavoura, pecuária-floresta, alguns produtos, algumas operações específicas que tem um respeito melhor à parte ambiental, em especial o ABC, que agora sempre ia mudando de nome, é renovável, né? Que é o ABC, que é algo bem antigo no nosso país e que é um programa de sucesso conhecido internacionalmente. Aí, a partir disso, nós construímos o Birô de Crédito Rural. Camilo, próximo, por gentileza. O que é o Birô? 3 pilares muito importantes para nós, e eu vou começar a pilar para nós, é algo que é extremamente importante. Controle social, transparência, mais da metade do crédito rural tem controle da sociedade. Vários dos trabalhos que são feitos hoje, que identificam problemas em uma outra operação, o Banco Central agradece a sociedade, a todos, o benefício vem conversando muito conosco, porque nos ajuda a melhorar o controle de entrada e monitoramento. O compliance ambiental, hoje, por exemplo, em tempo real, uma operação de crédito entra, a gente verifica, primeiro, se tem outra igual. Segundo, se ela está dentro do cadastro ambiental dela, está dentro da propriedade que deveria estar. Se ela tem, está em potencial de pai, indígena, quilombola, não está em
aprendendo, porque integrar mais de dados, juntar todas as coisas no Brasil são mais complexas. E em breve, várias das informações das bases de dados e do mercado de capitais, nós vamos disponibilizar para o público também. Além das operações pré-final, a informação que o Banco Central nós também disponibilizaremos para o público. E os incentivos. Fica muito mais fácil quando você tem um controle, conhece as operações, a fazer um incentivo adequado. Incentivo é uma política pública, a parte da política agrícola, não é só nossa, envolve muito mais gente. O Banco Central é só um ator, dentre outros, né? E o próximo slide, por gentileza, que é exatamente o que nós conseguimos integrar hoje. Hoje a gente tem cadastro ambiental, tem banco, tem FUNAI, tem CNBio, Trabalho e Emprego e Ministério da Justiça, usando o mesma constelação de satélites que a Polícia Federal usa para vigiar o nosso país e as fronteiras. Então, tem mais evolução e tudo mais. Nós temos trabalhado bastante com o INCRA, com a Agência Nacional de Águas, com o Ministério Público, CONAB, e estamos trabalhando junto com a Embrapa, um projeto audacioso que vai envolver Embrapa e em breve a gente deve conseguir aprovar na diretoria, que vai desenvolver o conhecimento do produtor, da propriedade, da tecnologia aplicável e a inteligência artificial para monitorar toda a agricultura do país. Aí nós vamos poder fazer os incentivos adequados. E por último, para terminar, só alguns números para mostrar para vocês quanto que a tecnologia ajuda a evoluir e evitar problemas. Está tudo aqui nós, eu preparei a apresentação em inglês. Quando a gente começou a mexer com coordenadas geodésicas, 5, 6, 10 operações, aí depois 421, 500, 1.200 e 145 milhões de dólares em poucos meses. Agora, se você olhar no próximo slide, esse é o mais impressionante de todos. Quanto que as instituições e o mercado têm que aprender. Esse ano, mais de $1 bilhão não foi aceito, porque tinha alguma inconsistência ambiental. Não necessariamente tinha operações que não poderiam entrar, mas tiveram que voltar os bancos de fazer. Isso foi obrigado ao mercado inteiro a se rearrumar, porque tecnologicamente o Banco Central andou na frente e muita gente não conseguiu que suas operações entrassem. Então isso aqui deu um grande salto e eu fico muito satisfeito. O Banco Central não é responsável pela ambiental, não tem mandato, nós já fomos questionados, mas como que isso ajuda esse alinhamento nosso a que todos melhorem? Foi ficar, tentar mexer com o barco, tudo isso, depois que nós conseguimos implementar toda essa tecnologia. E os próximos passos para eu acabar, eu quero cumprir nosso tempo aqui, é automatizar o monitoramento, que é o último slide, e expandir essa informação do CACR para todos que estão presentes. Se entrarem no Banco Central, tiverem um cadastro próprio, prata ou ouro, os que são estrangeiros teriam que fazer um cadastro, vão conseguir, se o cliente autorizar, se o produtor autorizar, olhar a fundo cada operação dele histórica. Mas no próprio site do banco, 52% do tempo pré-rural está disponível no detalhe, inclusive a coordenada geodésica e tudo mais. E os outros 48 tem a informação da operação visualizada, mas não é coordenada no nome das pessoas. Tá? Então nós estamos aqui dispostos, prontos para contribuir cada vez mais que o compliance ambiental, toda essa parte ambiental se adequa. E o mais importante, como a Ana falou ali, para a gente terminar agora, tem que ter recursos para que a atividade de preservação, e juntamente com essa demanda que o Banco Central faz, seja mais importante e o produtor saia da área de degradação para ele preservar e manter a propriedade. O uso adequado da terra é a melhor forma de se ter um crédito rural ótimo, sustentável, apto a fornecer alimentação para nós e para o mundo inteiro, mas também a preservar as suas propriedades e todo o meio ambiente nosso. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer imenso poder contar com a sua presença aqui. O Banco Central, que é um dos nossos 4 reguladores financeiros, né, juntamente com a CVM, a SUSEP e a Previc, ou seja, ter sua presença aqui é algo realmente muito significativo e mostra o tanto que é possível avançar. Esses avanços que foram aqui relatados, eles já existem
nós podemos perceber o volume de recursos que foram negados no ano passado, né, a partir de percepção de inconsistências ambientais. E precisamente o objetivo desse trabalho que nós temos é que todos os reguladores tenham o mesmo nível de rigor, o mesmo nível de critério que hoje é adotado, por exemplo, pelo Banco Central. Existe toda uma série de outras discussões absolutamente importantes que também buscam avançar nessa pauta. Nessa semana, inclusive, tivemos aqui a apresentação na COP de uma proposta da Abrampa, interessantíssima, com uma fundamentação jurídica muito bem estabelecida, do porquê também integrar nos licenciamentos ambientais um dos pontos que deve ser verificado nas diligências, a questão das alterações de cenários climáticos e a projeção também de extremos climáticos. Ou seja, nós estamos vivendo em um mundo que está em profunda transformação, né? É necessário que a economia toda também convirja juntamente com o Estado, no sentido da gente poder atingir a nossa contribuição determinada nacionalmente, a nossa NTC, né? Para que a gente possa fazer a nossa parte e, de fato, que o Brasil possa ser um líder como, de fato, tem se posicionado nesse sentido. E para avançar um pouco mais nesse olhar que a sociedade civil tem, que eu compartilho, sendo sociedade civil, sendo IDS, quero passar aqui a palavra e convidar a fala a Raíssa Ferreira, diretora de campanhas do Greenpeace. Obrigada, Marcos. Vou ter que me debruçar um pouquinho aqui para falar com esse microfone, mas eu queria agradecer por estar aqui. Sei que vão ter uns slides aí também que vão aparecer em algum momento. É um prazer estar aqui, estar falando em português. Já peço desculpas pelos meus slides em inglês, porque estava preparada para falar inglês, mas fico bem feliz de poder dialogar com vocês aqui na nossa língua. A gente vem, enfim, o Greenpeace Brasil tem um trabalho que a gente começou esse ano, a gente lançou uma campanha em abril desse ano, que a gente, aqui em inglês, seria Bankrolling Extinction, mas seria bancando a extinção. E a gente lançou essa campanha em abril desse ano. Pode passar. Historicamente, então, o Greenpeace vem focando, né? O Greenpeace ele é conhecido por esse trabalho com os atores de mercado, né? E a gente, enfim, com o passar dos anos, né, a gente vem entendendo a importância das soluções estruturais, né? Então, trabalhar com o setor financeiro nada mais é do que trabalhar de um modo estrutural, de tentar afetar o sistema, né? Então, esse trabalho, ele é absolutamente assim, reformas mais amplas, tanto no financiamento público quanto no financiamento privado e nos investimentos, são absolutamente fundamentais para que a gente possa atingir as metas, né, de redução a 1,5 graus. Pode passar. E também as metas de biodiversidade. Vou falar muito rapidamente para vocês sobre o relatório. Então, ele mostra aquilo que os nossos colegas, todo mundo vem falando, né? Por um lado, a gente já teve avanços importantes, né? Existem regulamentações que são relevantes, que estão postas, mas ainda existem lacunas. E a gente vai trazer um pouco da evidência, das evidências do que está nesse relatório. São 12 casos que eles mostram profundamente as lacunas que estão presentes ainda nos diversos, enfim, em diversos níveis para o crédito rural brasileiro. Ou seja, a gente tem ainda possibilidade de melhorar, tanto a nível dos bancos. Então, os bancos, se quiserem, eles podem, né, enfim, voluntariamente adotar critérios, enfim, serem mais restritivos, mas mais importante ainda, que é o que a gente está falando aqui hoje, que são os reguladores. E aí, né, a Luciene falou sobre os reguladores dos diversos níveis, né? O Banco Central trouxe a perspectiva do banco hoje em dia, que é muito interessante, mas ainda tem espaço para melhorar. A gente demonstra também que, apesar desses avanços, existe uma responsabilidade, né, histórica. Isso é importante de levar em conta, né? A nossa Constituição e as nossas leis ambientais, elas colocam a importância da proteção do meio ambiente, né? E a gente traz algumas recomendações. Depois vocês vão ter oportunidade, com certeza esse PowerPoint vai circular, e vocês vão ter oportunidade de poder olhar pelo relatório como um todo. Pode passar. Aqui, depois vocês vão poder ver, são várias sobreposições. O estudo foi feito entre 2018 e 2022. E aqui tem sobreposições de florestas públicas, unidades de conservação, desmatamento, embargos. Depois vocês podem acessar o relatório ali com mais calma, pode passar. E aí eu queria focar com vocês em um caso, que é basicamente, então, como é que o nosso dinheiro, né, vocês ouviram, tanto da Luciene
quanto do Cláudio, né, que é o nosso dinheiro, né, que muitas vezes está por trás de muitas dessas transações, né, em fundos, é uma arquitetura bem complexa. E aqui a gente tem um caso no Amazonas, dessa fazenda, a Fazenda Nossa Senhora das Cachoeiras, do Ituxi, que a priori ela estava sobreposta, ela tinha um CAR sobreposto sobre uma unidade de conservação, que é a Floresta Nacional do Iquiri. Então, nessa sobreposição tinha um CAR e o crédito foi concedido pelo banco para esse fazendeiro, que inclusive o pai dele tinha um histórico de... era conhecido como Rei do Carbono, e tinha um histórico de grilagem associada com mercado de carbono, e quando ele faz isso, o CAR dele depois da tomada de crédito, o CAR é suspenso, e aí ele vai e faz um outro registro. Eu acho que para aqueles que não são brasileiros que estão aqui, o CAR é um registro ambiental importante, sem ele você não tem tomada de crédito, né? Então ele foi lá e fez um outro cadastro ambiental rural e conseguiu novamente fazer a tomada de crédito novamente com o mesmo banco, e dessa vez ele usou o crédito para comprar boi, e esse boi foi comprado de uma fazenda que estava embargada. Então nisso a gente consegue ver, né, tanto o cadastro ambiental rural, que é um instrumento de governo, né, e a dificuldade, não somente o pessoal veio trazendo aqui, né, falando bastante da concessão, mas falando também do monitoramento, né, de como que esses contratos, ou seja, uma coisa é na hora, né, na fotografia, na hora que a pessoa tomou o crédito, outra coisa é quando o crédito está correndo, e aí, desmatou, não desmatou, né? Então a gente vê que existe uma questão de monitoramento, existe uma falta de conexão para a gente conseguir enxergar, de rastreabilidade do boi, se isso tivesse integrado propriamente nos sistemas de concessão de crédito e de monitoramento, não seria possível que esse fazendeiro comprasse, né? Então, espaço para melhorar existe. Pode passar. Eu já vou acabar, porque eu também quero dar tempo para todo mundo poder fazer perguntas se quiserem. São dois exemplos, né? A gente ainda tem lacunas, né? Então a questão da rastreabilidade do gado é uma delas. A gente sabe que que existem as complexidades, mas também que existem ferramentas aí e que os bancos, né, assim como os reguladores, são organizações que têm capacidade, né, de fazer essa interlocução. A gente é completamente a favor da integração, o banco de dados que está proposto no decreto. A gente acha que esse é o caminho da transparência é o caminho a se seguir. Questões relacionadas ao embargo referente ao uso do fogo, bom, todo mundo sabe, quem esteve no Brasil ou quem acompanha as notícias, como foi a temporada do fogo esse ano no Brasil, foi absolutamente difícil para o brasileiro, no Brasil, não foi só na Amazônia, foi para o Brasil, e isso ainda não está presente no crédito rural, e por aí vai. Então, assim, existe espaço para regulamentação, como a Luciene também ressaltou, o setor agropecuário está cada vez indo mais sendo financiado por recursos privados, e vocês viram ali que, as amarras são muito pequenas, e que a transparência é um elemento chave. Então, é o nosso recurso que é subsidiado, certo? Que vai para essas transações. Então, tanto o recurso público quanto o privado ainda tem espaço para melhora. Eu acho que a urgência que a gente está, ela pede esse esforço a mais, ainda que a gente reconheça que já teve, passos muito importantes e interessantes foram dados. E não nos cabe, né, retroagir, a gente tem que seguir para frente no desafio que a gente tem. Obrigada. Obrigado, Raíssa. E muito importante a gente poder ter esse tipo de exemplificação sobre o que nós estamos falando. É muito interessante porque a parte mais avançada que nós temos hoje é o crédito rural. Porém, onde nós encontramos grande parte dos retrocessos e de práticas, sinceramente, que não condizem com estarmos presentes todos no século XXI, é ainda na gestão, em grande parte, de módulos rurais, né? No trabalho na terra. Né? E exatamente esse é o trabalho que nós estamos propondo aqui. Fechar os buracos desse tremendo queijo suíço que nós temos, que é o financiamento de atividades econômicas do Brasil. Né? Não adianta nada existir uma lei que é rigorosa em relação ao crédito, mas não existir o mesmo nível de rigor no
em termos de seguros e em termos de capitais. É uma coisa absolutamente inacreditável que, mesmo com todos os avanços que nós temos, ainda é possível atividades que degradam a dignidade humana e degradam exponencialmente, como bem lembrado aqui no caso dos incêndios, a qualidade climática, a qualidade ambiental e o direito ambiental do Brasil, né? E do mundo, digamos, inclusive. E um ponto muito importante também, parênteses a esse aspecto, né? Falando em termos de direito, quando nós estamos falando nesse ponto que nós estamos trazendo de unificação de um banco de dados, nós estamos falando de dois princípios absolutamente importantes da Constituição que precisa se valer: o princípio da eficiência e o princípio da transparência. Se nós pegarmos, por exemplo, a SUSEP e a Previc, que são dois outros reguladores, tem um quadro de funcionários muito pequeno, se comparado, por exemplo, ao Banco Central. Não é possível que a gente faça um trabalho com o rigor necessário, a não ser a partir de um banco de dados unificado, a partir de uma mesma plataforma nacional. Ou seja, estamos tratando aqui também da eficiência da política pública e da máquina pública e do cumprimento da Constituição, também nos seus aspectos mais óbvios do que se trata em relação à qualidade do meio ambiente, o artigo 225 da nossa Constituição e o artigo 170, que coloca o meio ambiente como fundamento da ordem econômica. Como que é possível nós estarmos hoje num local dialogando sobre instrumentalização de crédito para atividades econômicas sem fazer valer a Constituição? Nós também estamos falando disso. E também estamos falando de fazer valer tratados internacionais brasileiros, né, que são assinados pelo país. Ou seja, nós estamos falando em uma medida, sim, em inovação. E uma inovação muito importante a ser levada como exemplo pelo país. Mas nós estamos falando em outro sentido também apenas em dar eficácia àquilo que já é previsto na Constituição. E nesse sentido, assim, passo então a palavra ao nosso último palestrante da mesa, Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. É 1 minuto para vocês, talvez um pouquinho mais. Mas é só trazer tudo que foi falado aqui para a realidade de uma conferência de clima como essa. Nós estamos aqui, não só nessa, esse assunto se arrasta a várias conferências, mas nós estamos discutindo talvez o ponto mais sensível das conferências de clima, dos acordos climáticos, que é a questão do dinheiro. Ensinamos muito bem. Em resumo, é assim: seria muito bom que a gente saísse daqui definindo qual que é o tamanho do pote de dinheiro, quem que vai contribuir com esse pote de dinheiro e aonde que ele vai ser usado. Para isso que nós estamos aqui, né? No Azerbaijão. Nós não temos ainda nenhum valor, certo, cara? Não sei se você já tem, mas acho que o pessoal não tem ainda não. A gente não tem os valores, a gente não sabe, existe uma discussão sobre quem vai fazer a contribuição, para que vai ser usado. Vamos supor que a gente tivesse esses elementos, tivesse definido o valor e etc. e tal. Esse valor de investimento na solução climática, ele hoje, ele tem um concorrente, que é quem investe no problema, que é exatamente o que eles trouxeram aqui, todas as apresentações. Então nós estamos construindo valores para você aplicar em soluções, enquanto que os fluxos correntes de capital em vários países, não é só no Brasil, eles estão investindo no problema, porque não tem regulação. É isso. Então, a gente precisa criar as coisas que não existem e controlar as que existem e estão indo pelo mau caminho. Não é apenas ter dinheiro novo, é o dinheiro que já circula, ver para onde que ele está circulando. Combater desmatamento é extremamente difícil. E a gente sabe que essas ações de comando e controle, que estão sendo feitas no Brasil agora, elas vão até um limite, né? E esse limite não é regulação, não, para implementar a lei. Porque, olha só, o desmatamento diminuiu 45% e o Código Florestal durante esse governo é o mesmo do governo anterior. Então não é regulação que vai fazer com que você diminua ou aumente. Ela pode aumentar a poluição, sabe? Mas a ação do Estado se dá por outros motivos que são políticos, são eleitorais, eles são de percepção pública, de desejo e tudo mais.
O setor privado, não. O setor privado, ele precisa de regulação, ele não se motiva por interesses nacionais de bem-estar da população. Alguns poucos. A gente precisa de regulação, você precisa de regra, né? Então, esses regramentos todos que foram trazidos aqui, eles são extremamente importantes para que a gente feche a torneira do fluxo de capital contrário ao que exatamente nós estamos tentando construir aqui, que é criar um fluxo de capital operações, a favor da agenda de clima, né? E só terminar dizendo que essa é uma tarefa nobre e que ela também enfrenta internamente no Brasil, ela enfrenta contradições, vamos dizer assim, ou tem quem jogue contra, né? Porque nós estamos dizendo aqui, ó, precisamos regular fluxos de capital, né? Melhorar o que você já tem no crédito rural e instalar regras para outros que sequer regras têm, porque uma coisa é você cuidar do regramento que não é suficiente, outra coisa são as áreas que nem regramento insuficiente tem. Então, e tem quem joga contra. O que está acontecendo no mundo político no Brasil joga contra isso que nós estamos debatendo aqui, por exemplo, pegando o exemplo do Mato Grosso, que acabou de aprovar uma lei dizendo que vai tirar benefício fiscal de quem quiser acabar com o desmatamento. Então é isso. Tem quem jogue contra também e quem faça as suas regulações, né, para impedir que você consiga fazer controle financeiro sobre o desmatamento. Esse é um exemplo. Não vamos falar muito disso, porque a gente fica dando ideia aqui, o Congresso Nacional está prontinho para pegar essas ideias ruins e colocar em vigor no Brasil, mas lembrando que nós estamos falando do Brasil, né? E que, infelizmente, essa não é a exclusividade nossa. A gente tem em diversos outros países acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Investimentos pesados, totalmente contraproducentes na vida de clima, de desmatamento, direitos humanos e várias outras. Obrigado, Márcio. E, bom, nós estamos caminhando já para o final do nosso tempo disponível. Mesmo assim, eu gostaria de abrir espaço para talvez uma ou duas perguntas, se alguém quiser fazer uma participação, muito brevemente apenas. Por favor, pode se dirigir aqui. Não sei se tem um microfone disponível aí. Só se apresenta antes, por gentileza. Seja breve. Boa tarde. Meu nome é Cláudio Coutinho, eu sou professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Pará, em Belém. E nós recentemente montamos lá um centro de financiamento climático do sul global, com os colegas da Índia e outros países. Temos altas pretensões, né? E a gente está estudando o FNO. O FNO teve um orçamento de 13 bilhões, o BASA anunciou este ano o seu recorde de lucro histórico. Quando a gente abre os dados do FNO, cerca de 8 bilhões é para soja, pecuária, para o setor elétrico, para outras atividades, digamos, questionáveis, né? Lembrando que é um fundo constitucional, são recursos públicos que tem um processo de aprovação na Sudam, que aprova uma carta, né, de crédito, no sistema Sudam Basa, né? Então, o nosso interesse é tentar entender. Você olha nos relatórios do Banco da Amazônia, são relatórios que nos fazem chorar, né? Com apego deles à sustentabilidade, né? Mas nos detalhes, tem que abrir lá e conversar com as pessoas do Sudão, né? Tem um mecanismo decisório que obviamente envolve interesses de governadores, né? Quem indicou o presidente do BASA, a diretoria do BASA e tudo mais, que merece ser observado por todos nós. Eu imagino que isso vale para a FGTS, o recurso do FAT, o próprio FGTS como um todo, e outros fundos estatais, paraestatais, orçamentários, né, constitucionais ou não. Enfim, só reforçando a ideia de que, além da regulação do capital privado, que é o capital privado, né, fundos públicos estão sendo utilizados no Brasil, às vésperas de uma cópia do Brasil, para esses fundos, tá? Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Mais alguém? Rafael? Boa tarde, gente. Tudo bem? Rafael Seba.
Na verdade, era mais um debate assim, sobre o desafio que a gente tem em termos nacionais, não só sobre o financiamento de ações que mitigam, geram adaptação climática, mas também em relação a que tipo de ação é priorizada e, sobretudo, quais biomas são priorizados, né? Eu venho do Distrito Federal, então acho que sempre é importante trazer o debate, por mais que aqui na COP não esteja presente, como que outros biomas muitas vezes são colocados como moeda de troca. Eu quero dar um destaque especial para o Cerrado e queria ouvir a mesa sobre como que a gente resolve e equaciona esse problema, né? Que a gente não consegue garantir, por enquanto, nenhuma estrutura de financiamento e de política de proteção da Amazônia, que é o bioma em maior evidência, que dirá dos outros, mas uma vez que a gente consiga ter um fluxo de financiamento global para ações de mitigação e adaptação, como é que a gente, em termos nacionais, consegue garantir também que as regulamentações e a aplicação do recurso garantam proteção para todos os biomas? Obrigado. E uma última consideração? Meu nome é Cláudia, eu sou jornalista. Não, eu só queria pedir um esclarecimento para o Márcio, desculpa, eu cheguei um pouco atrasada. Mas quando você fala em unificação de banco de dados, nessa questão de transparência, né? Você está falando em unificação. Você pode dizer o que tem que estar nesse banco? São só as informações financeiras ou é tudo? CAR, ASV, não sei. Eu vou então proceder a responder aqui algumas considerações e também deixo aberto aos nossos palestrantes que estão também participando virtualmente, sinalizarem que se quiserem também fazer uso da palavra. E antes, só o Danilo tem mais uma também participação. Bem rapidinho, por favor. Obrigado, Marcos. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. É só uma pergunta mesmo. Gostaria de saber se ou a Luciene ou alguém da mesa poderia compartilhar sua opinião sobre as normas IFRS 1 e 2, IFRS S1 e S2 da CVM, que é válida para as companhias abertas, que passam a reportar obrigatoriamente a partir do exercício social de 2026 a gestão de riscos ambientais, sociais e a governança também. Bom, então caminhando para o encerramento, eu vou fazer a seguinte dinâmica. Vou passar então para considerações finais e então todos os palestrantes podem abordar aqui as colocações que foram colocadas. Tá? Em primeiro lugar, sou Cláudio, satisfação poder recebê-lo aqui. Nós estamos aqui do outro lado do mundo nos conhecendo, mas fico muito contente em saber e quero conhecer mais esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. A ciência brasileira é uma ciência que eu admiro muito profundamente. Esse trabalho tem sido construído também nessas bases e que tenho certeza que poderá ser muito agregado pelo trabalho de vocês. Né? Um outro ponto que ele dialoga com a preocupação, com os exemplos que o senhor trouxe, é, por exemplo, que está sendo discutido no âmbito da reforma tributária em relação ao Fundo de Desenvolvimento Regional. Né? Qual é o desenvolvimento que nós estamos falando? Nós estamos falando da abertura de rodovias, hidrovias, ocupação da fronteira agrícola e do deserto verde, como isso tantas gerações foi considerado desenvolvimento, ou nós estamos falando de fato em cumprir esses preceitos todos que a gente lembrou agora da Constituição e pensarmos um modelo de desenvolvimento novo. Se depender do Congresso, né, Márcio? Não sei se as perspectivas são muito positivas. Por isso, exatamente, a gente precisa se fazer presente em todos os espaços, esses aqui internacionais e também os espaços nacionais, como também, sobretudo, no Congresso Nacional. Né? Em relação, Seba, ao que foi colocado aqui muito oportunamente em relação ao Cerrado, o que eu tenho a te dizer é algo que também me toca muito, porque eu também sou do Cerrado, né? Também é uma causa minha, também sei que é uma causa da Raíssa. Né? O que nós estamos aqui colocando é transversal. Absolutamente todos os biomas, absolutamente toda a regulação, absolutamente tudo aquilo que é previsto em lei ser devidamente cumprido. Não há possibilidade de se pensar em matéria de moeda de troca hoje, né? Tanto em termos científicos, se a gente pensa num bioma que já perdeu 51% da sua cobertura, né? E já está em risco também de entropização, como muito bem lembrado pelo professor Carlos Nobre, né? Não há mais espaço para concessão. Existe um trabalho inicial que é necessário garantir que a lei seja cumprida, mas depois também mudar a lei. Que
hoje um bioma que permite a devastação, não tem outro nome, de 80% das áreas de propriedade rural, é nitidamente uma lei que não cabe mais nesse século que a gente está vivendo. Então são muitas camadas de esforço que a gente vai precisar cumprir, essa aqui é uma delas. E passando então a palavra aqui aos nossos palestrantes para compartilhar em considerações finais, queria convidar primeiro aqui a Bruna Cerqueira, que é assessora da COP30 do MMA. Obrigada novamente aí pelo convite para o Ministério do Meio Ambiente nessa discussão. É uma satisfação enorme poder estar na mesa e a Ana queria muito estar aqui até o final, mas infelizmente a gente sabe como são as dinâmicas das negociações. Então, eu queria talvez nessa fala final, a Ana falou muito dos processos até aqui e dessa conexão com o contexto nacional, do trabalho que está sendo feito para o Plano Clima, com as políticas econômicas, com essa sendo um pilar super importante para o Ministério do Meio Ambiente, para o governo, como a gente avança nisso. Mas eu queria talvez, seguindo falando mais sobre se conectar um pouco com o que a gente está fazendo aqui com essa lógica internacional e com um olhar para frente, que é um pouco a minha missão pessoal aqui, estando na COP, olhar para começar a pensar no que a gente vai fazer para a COP30. Aqui a gente está focado, né, a medida de sucesso nessa COP vai ser ele exigir a nossa meta financeira coletiva aqui, e o Executivo está olhando para como mobilizar o financiamento, primeiro dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, mas também dentro disso uma lógica da mobilização mais ampla de financiamento, e a gente sabe, como a secretária Ana falou também, que a gente tem uma série de questões de acesso, então a gente precisa também pensar muito sobre isso. Quando a gente fala de riscos financeiros, a gente tem riscos que são específicos do sul global, que a gente precisa ter em consideração, não fechar esse acesso, ter que tomar muito cuidado com esse processo. Mas o que eu queria nos conectar aqui com o olhar é que se a gente, se tudo der certo, a gente conseguir passar dessa pauta aqui, que é o nosso objetivo, que é o que a gente está trabalhando para conseguir, na COP30, na COP do ano que vem, um dos pontos de pauta mais importantes vai ser o chamado 2.1C, que é justamente o alinhamento dos fluxos financeiros com o Acordo de Paris, que é toda essa discussão que vocês já começaram a fazer. Então, eu queria agradecer muito todos os insumos, eu acho que tudo que foi trazido aqui vai ser muito importante para isso, e convidar a continuar recebendo esse olhar, né? Eu acho que para a presidência brasileira da COP30, é claro que a gente ainda tem um caminho grande, a definição do presidente, a conexão do olhar de governo, mas a pauta negociadora está dada, então a gente vai ter que trabalhar em cima dela. E uma coisa que para a gente vai ser muito importante vai ser alinhar dentro do processo de negociações com o pilar de mobilização, que é a mobilização social, que para o Brasil vai ser chave nesse processo das discussões com toda a sociedade. E a terceiro pilar, que é a de agenda de ação, como todas essas coisas se conversam para que a gente consiga chegar em resultados para qual que de fato sejam contundentes. Então, eu queria agradecer novamente, parabenizar por vocês estarem começando esse debate que já está olhando ali para frente e que a gente vai tomar tudo isso como insumo importante. Muito obrigado. E passo aqui então a palavra ao Márcio. Muito rápido aqui, só da questão do Rafael, como que a gente garante os outros biomas e tal. Eu acho que uma das respostas está na NSC que o Brasil acabou de publicar, né? Eu ainda até falo aqui que a gente tem visões e tal, não sei o que é normal, se impressionar o governo por mais, se a gente não impressionar por menos, ninguém impressiona, então é assim mesmo. Mas na NDC do Brasil tem lá o dispositivo do desmatamento zero. O presidente vem falando isso desde a campanha eleitoral, né? Fala isso depois de eleito, está na NDC, então isso está ali, né? A gente já tem uma linha de política aí para o governo estabelecer para todos os governos. Muito obrigado, Márcio. E caminhando aqui para o nosso encerramento, vou passar a palavra à nossa palestrante Luciane Noes, que participa virtualmente com as suas considerações finais. Bastante breve, por favor, porque o horário da próxima atividade já começou. Só respondendo a pergunta que foi feita para mim, até a pessoa se confundiu, sobre a S1 e S2, o S1 é geral, o S2 é clima, né? Não aborda, não aprofunda aspectos socioambientais, ainda não.
O universo abrangido por essa norma é um universo aí de 400 empresas no Brasil, né, listadas na Bolsa, é um universo que representa pouco da nossa economia, tem efeitos na cadeia de produção, sem dúvida, mas depende muito de fiscalização da CVM, precedentes sobre relatos de sustentabilidade e o nível de fiscalização da CVM não são animadores. E a gente tem um outro problema que é o nível de apetite dos nossos investidores institucionais. Nossa entidade de previdência no Brasil investe muito em título público e pouco na economia real. Então, é algo positivo, é positivo que a CVM tenha colocado, embora o prazo que eles tenham colocado esteja muito distante para o nível de emergência climática que a gente tem. 2027 com base em 2026, a norma saiu em 2023, para 4 anos depois. Isso se eles não prorrogarem, né? O BCD tem uma regra parecida, que na hora que chegou ao momento da vigência, para os bancos, eles prorrogaram no final do ano passado. Então, tem tudo isso para que essa norma... Tem muita gente que gosta demais de divulgação de informação. Só divulgar informações é muito pouco. Transparência é uma parte da história. Então, é preciso que, até porque as empresas podem divulgar informações que são muito, na verdade, ruins. Se todas as empresas do mesmo setor têm um desempenho climático ruim, o fato delas divulgarem ou não muda nada no fim das contas. Então, a norma sobre disclosure tem um alcance, na minha opinião, limitado, e não que elas não sejam importantes. É isso. Obrigado, Luciana. E agora também para as palavras finais, por gentileza, Cláudio Figueira, diretor do ITEROP. Muito satisfeito dos comentários. O Banco Central está sempre procurando aprimorar e trabalhar cada vez mais para que o crédito rural fique melhor. Eu vi o professor Cláudio falando sobre a pesquisa, nós também contribuímos muito com pesquisa, ficamos satisfeitos, pode nos procurar. E isso que nós falamos de crédito rural é importante, que vale para todos os bioma do Brasil. Não vale só lá na Amazônia, foi onde nós começamos realmente primeiro, mas hoje ele vale para todo o Brasil. Tudo que nós ficamos fazendo para melhorar e evitar que as operações entrem e tenham um crédito rural cada vez melhor, é o que nós temos que trabalhar. Aí o banco tem interagido dentro do possível com todos os órgãos, não só ambientais, como a parte de regulação também. Só que tem determinados pontos que a gente tem que avançar aos poucos, não dá certo, tá? Mas algumas coisas que há 4, 5 anos atrás se conseguisse fazer por hora, hoje não se consegue mais. É só isso. Muito obrigado. E agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Muito obrigado, Cláudio. A palavra, Raíssa Ferreira. Gente, muito obrigada. Acesso ao relatório bacana extinção. Foi ótimo estar aqui. Obrigado, Raíssa. E apenas para registrar aqui também agradecimentos à equipe da Conectas, que deu todo o apoio, né? E celebrar também o Dia da Consciência Negra, que estamos aqui. Precisamos lembrar 20 de novembro no Brasil. Muito obrigado.